O delegado Rilmar Firmino, a gente agradece a participação. Ele vai falar sobre o livro que está lançando, sobre o caso Dora Stengel. Bom dia, delegado. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Naldo. Desde já agradeço o convite. E gostaria de registrar aqui para amenizar vocês pelo programa e também pela essa bela estrutura que vocês têm aqui na TV Guajará. Obrigado, delegado. É um prazer enorme receber o delegado Rilmar Firmino, delegado que vai estar lançando agora já nesse mês de agosto, dia 9, né, delegado? Dia 9 de agosto, um livro sobre a morte e investigação ali da Dora Stengel, a americana que foi morta em Anapu, e detalhes que apenas quem estava comandando a inteligência da Polícia Civil e, é claro, com toda a competência, pode saber. E esses detalhes vão estar ali nesse livro, que a gente vai estar conversando daqui a pouquinho mais aprofundadamente sobre isso com o delegado Rilmar Firmino. Era ele quem comandava a inteligência da Polícia Civil no Pará naquela ocasião e teve acesso a muita informação, bastidores de tudo que aconteceu ali. Foi uma testemunha ocular, Cleiton. Exatamente. É um caso que repercutiu internacionalmente e, claro, tinha uma cobrança interna tanto do governo brasileiro como do governo estadual para que fosse resolvido e fosse solucionado. É claro que a Polícia Civil do Pará teve essa brilhante atuação, delegado, e acabou prendendo, chegando aos autores, aos mandantes desse crime, que foi brutal, na verdade. Agora, antes de ir diretamente para a entrevista, a gente vai ler aqui um pouco, eu vou ter que ler realmente um pouco do histórico aqui, da atuação, do trabalho do delegado Rilmar Firmino, inclusive um trabalho que precisa ser reconhecido por todo cidadão paraense, por todos aqueles cidadãos de bem aqui do estado do Pará, porque realmente é muito serviço público. É uma lista longa. É uma lista longa de serviço. Nós vamos ler um pouquinho para vocês aqui, para vocês terem noção diante da autoridade que a gente está hoje aqui. Prestem atenção. O delegado Rilmar Firmino, ele é formado em Direito, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, formado em 97, é bacharel também em Educação Física. Ele é especialista em atividade de inteligência e gestão de conhecimento, é especialista também em gestão, estratégia e defesa social. Ele tem curso de formação de sargento das armas pelo Exército Brasileiro. Ele tem o curso de aperfeiçoamento de sargentos também pelo Exército Brasileiro. Curso de formação de delegado de Polícia Civil pela Academia, pela DEPOL, Academia de Polícia Civil do Pará. Curso de gestão de Polícia Civil. Ele tem o curso de instrutor de tiro de defesa na preservação da vida pela PM do Pará. Ele cursou também Sistema Guardião em Florianópolis, curso de operações táticas da Polícia Civil, curso de alternativas táticas especiais, curso de mobilizações táticas. Ele tem curso de segurança de autoridades pela SCAP, a famosa escola tática lá em Castanhal. Ele tem curso de segurança de autoridades também pela SCAP, curso de tiro, curso de direção defensiva e também curso de entradas táticas, todos pela SCAP. Ele desempenhou várias funções na Polícia Civil, incluindo o delegado em Alenquer, a Superintendência Regional de Polícia Civil no Baixo e Médio Amazonas, ele chefiou, diretor de Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, ele foi diretor de Divisão e Repreensão ao Crime Organizado, a famosa DRCO, inclusive Cleiton Rogério é fã da DRCO, uma das mais atuantes e brilhantes departamentos de Polícia Civil do Estado. Ele foi coordenador do grupo de pronto emprego, que ele vai já dizer para nós o que é o pronto emprego. Foi superintendente regional da Zona Bragantina, delegado geral adjunto e de 2013 a 2018 foi delegado geral de Polícia Civil aqui do Estado do Pará, o delegado geral com mais tempo no cargo em toda a história de Polícia Civil do Estado. Ele foi também assessor policial da Secretaria de Segurança Pública e instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal agora em 2019. Ele foi condecorado com diversas menções e medalhas, inclusive colaborador emérito do Exército Brasileiro, foi reconhecido pelo Exército, medalha de honra ao mérito no grau de comendador pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ele recebeu medalha de mérito advocatício pela OAB do Pará, a medalha de Evanovic de investigação policial pela Polícia Civil, medalha do emérito policial do Governo do Estado, medalha de Coronel Fontoura como comendador pela PMPA, medalha Tiradentes pela PM também, medalha de Defesa Civil pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Ele recebeu medalha militar de bronze pelo Exército Brasileiro,
e medalha do Serviço Amazônico também pelo Exército. Além disso, ele tem o título honorífico de cidadão belenense, santareno, capanense, bragantino, cachoeirariense, por todos esses municípios, incluindo a capital do estado do Pará. Fiquei sem voz, sem fôlego, porque a lista é grande, mas aqui está apenas um resumo. É muitas atribuições. Das atribuições. E, além disso tudo, agora é escritor, doutor. Dizem que o homem tem que escrever um livro, né? Plantar uma árvore e ter um filho. Eu tenho um quadro último agora, o João, que veio em boa hora. Falta só plantar a árvore agora. Já plantei alguns esse então... ano. E nós escrevemos um livro, né? Eu acho que esse livro não vai mais além do que uma própria realização pessoal. Acho que é importante não só para mim, mas também para a sociedade e para a gente ver o que realmente aconteceu nos bastidores da investigação. E a gente conta, né, nesse livro da investigação da morte da Dorothy Stang, duas situações bem paralelas. É muito interessante. Naquele mesmo dia 12 de fevereiro de 2005, a Dorothy foi morta às 7 horas da manhã. E 12 horas depois, 19 horas, no mesmo dia, a 500 metros do local que a Dorothy foi morta, foi executado um colono, que por sinal era assentado do projeto de desenvolvimento sustentável, o PDS, que a Dorothy conduzia. E essa pessoa foi morta, executada na frente de 4 filhos da esposa, os 4, 2 crianças e 2 adolescentes. E passaram-se 14 anos e meio, e até hoje os assassinos desse colono não foram julgados. Enquanto que os suspeitos de ter matado o Dorothy, ou mandado matar, nós tivemos suspeitos que foram julgados 4 vezes. Qual a diferença? A gente faz um paralelo da morte do cabeludo, o Roberto Xavier Leal, o colono, e a da Dorothy. Será que a vida do cabeludo é diferente da vida da irmã Dorothy? Ou existe algum privilégio pelo fato dela ser norte-americana, naturalizada brasileira? Isso a gente conta, entra nos detalhes também no livro. A gente faz um paralelo. Por isso é Dorothy Stang, crime e vingança. Porque a morte do cabeludo foi uma vingança em decorrência da morte da Dorothy. Então, no decorrer do livro, a gente inicia com esse paralelo. Agora, o grande questionamento que se faz é a questão matemática. 14 anos e meio se passaram. Os acusados da morte do cabeludo, eles foram identificados, foram indiciados, denunciados pelo Ministério Público, foram pronunciados, eles devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, que é a pronúncia, a sentença em que o juiz diz, esse cidadão que matou, ele tem que ser julgado pela população. E até hoje, a justiça não deu uma resposta em relação à morte do Roberto Xavier Leal. Agora, doutor, como é que surgiu a ideia de o senhor escrever um livro exatamente sobre esse caso? Na verdade, eu digo, qualquer um que estava na investigação poderia escrever. À época eu fazia... Dorothy morreu dia 12, foi morta dia 12 de fevereiro, e eu tinha assumido o núcleo de inteligência da Polícia Civil no dia 1º. Eu tinha sido transferido de Santarém para Belém. E eu estava ainda me instalando em Belém quando eu fui acionado no dia 12 de fevereiro para descer para Anapu. E a partir das investigações, a gente vendo o dia a dia, aquela pressão, que como bem você falou, tem uma pressão internacional, uma pressão do governo brasileiro, do governo estadual. Foi uma pressão que a gente via, quem estava em Anapu, a gente via a BBC, televisão, todo mundo, equipe de televisão de todo mundo, né? Querendo resposta. E aquela pressão-resposta. E quem trabalhou naquela investigação, principalmente ali nos 3 primeiros dias, trabalhou sob pressão total. Pressão total. Foram 20 dias que a gente passou, 20 dias intensos. E eu era o diretor do grupo de inteligência, estava à frente da parte de inteligência, à época, e eu fiz um diário. Tudo que acontecia
involuntariamente, nunca pensei em escrever um livro, eu fui anotando todos os passos que nós estávamos dando na investigação e alguns fatos que a gente via que a gente achava estranho, porque tem uma situação, quando acontece um crime de grande repercussão, um fato de grande repercussão, aparece aquelas pessoas que gostam da mídia, que gostam de aparecer de plantão, e às vezes pegavam até notícia requentavam e davam entrevista para o jornal Nacional, Fantástico e outros programas aí. Então a gente viu, e algumas coisas ia anotando, não só no que diz respeito à rotina da investigação, como também aos fatos que a gente observava estranho na investigação. Então o desfecho da investigação da Polícia Civil, o desfecho, nós combinamos com o indiciamento de quatro pessoas. O Almair Feijó, o Tato, o Raifran e o Eduardo. E também do Vitalmiro Baixo de Moura. Quando nós concluímos a investigação, que esses 3 presos, os 2 executores, tanto o Eduardo como o Raifran, e o Tato, que era o mandante. Por sinal, a gente conta no livro como se deu a rendição do Tato. O Tato, ele se entregou, eu e o Pedro Monteiro, o delegado Pedro Monteiro, se entregou para nós 2, na travessia do Belo Monte, fica cerca de 60 quilômetros de Altamira. Então foi o fato que marcou também, serve de referência na investigação. Foi a apresentação espontânea do Tato na Transamazônica para nós 2. A gente conta no livro como se deu, até como foi que nós chegamos ao Tato e por que ele se apresentou, resolveu se apresentar para a Polícia Civil, e tanto para mim como para o delegado Pedro Monteiro. E a partir daí, a gente começa a desvendar tudo. Tem a apresentação também, o Raifran se entregou, né? Se entregou também, a gente conta como se entregou, e como o Eduardo foi preso. Né? O Eduardo foi preso, com operação conjunta, Polícia Federal, o Exército e a Polícia Civil, e também a Polícia Militar. Uma operação conjunta que só tinha, a Polícia Civil tinha 2 equipes sendo delegadas. Mas moral da história, quando nós encerramos o inquérito nessa situação, 4 indiciados, o Bida foragido, o Bida, ele ofereceu sempre resistência, porque ele achava que havia uma perseguição do Estado do Pará em relação a ele. Conseguiram colocar isso na cabeça dele, talvez tenha prejudicado muito a defesa dele, e ele tentou ser tratado como preso político. É tanto que a rendição do Bida foi matéria de quase 8 minutos no Fantástico, ele se entregando para a senadora, presidente da comissão parlamentar de inquérito. Que era Ana Júlia Careto. Isso, a comissão que acompanhava as investigações, presidida pela Ana Júlia, composta pelo senador Demóstenes Torres, Flecha Ribeiro, Simba Machado e outros senadores. Então ele quis ser tratado, alguém colocou na cabeça dele que ele estava sendo perseguido pelo Estado do Pará, e tanto que as condições para ele se entregar, isso depois da Polícia Civil e também da Polícia Federal ter remetido o inquérito, foram 2 inquéritos para apurar o mesmo fato. Né? Ele se entregou e estabeleceu algumas condições. A primeira condição é a Polícia Civil do Pará não participar da oitiva dele. Ele se recusou em todos os momentos a prestar depoimento para a Polícia Civil. E ele estava sendo apontado como quem naquele crime ali, doutor? Até no relatório final do inquérito, ele era apontado como um dos mandantes. Um dos mandantes. O Bida. Porque, se você pegar a essência do livro da investigação, os personagens, apesar que se falou muito em consórcio, e quem matou a Dó? Madeireiros, grileiros, fazendeiros, generalizaram. Não existiu nada disso, não existiu nada disso. Eu até poderia até ter um consórcio de pessoas que tinham vontade, mas não foi o caso. Não foram categorias. Não foi o caso, não foi específico. Quem mandou matar a Dó foi o Tato, Almair Feijó. E 2 pistoleiros, não, os 2 não eram pistoleiros. Ele sempre aparece como pistoleiro. Não, ele não era pistoleiro. Ele não era. A gente conta pistoleiro. O pistoleiro que mata para ganhar dinheiro. A profissão dele é a rotina. Rotinamente, né? frequentemente. Faz da morte, da execução, um meio de vida. E não é o caso. Ou seja, tem destria com a arma. E eles tinham tendência, por exemplo, são pessoas, até porque má índole,
porque quem mata uma senhora de 73 anos não pode ter boa ainda. Mas eles não eram quem quanto mais, até porque, pela circunstância do crime em si, já percebe que não era um pistoleiro profissional. Por exemplo. Até porque a Dorothy estava acompanhada de uma pessoa que ela sempre andava com ela, Cícero. Esse rapaz até faleceu. No momento do crime. No momento do crime eles estavam juntos, eles mataram a irmã Dorothy e deixaram o Cícero com testemunho ocular, vivo, né? Sabe, conhecendo eles, o pistoleiro não faz isso, a gente sabe disso. Então, mas foram transformados de imediato pistoleiros. E a partir de uma ação daquela, são pessoas ainda no mesmo que a partir dali passam a ser pessoas que. Mas você taxar de pistoleiro. Mas você taxar de taxar pistoleiros profissionais. Então, quando o Tato chegou para os dois, que os dois trabalhavam com o Tato, um conhecido de muito tempo, que ele tinha trazido do Espírito Santo, o Eduardo, e o Raifran há pouco tempo. Então, quando eles aceitaram essa empreitada, na verdade o Tato diz assim, se vocês, era uma disputa, na verdade, a motivação foi a disputa de uma terra que fazia limite com o PDS, essa terra ela era do Regivaldo Pereira, o conhecido como Taradão. Regivaldo vendeu para o Bida, que por sua vez vendeu para o Tato. Então, na nossa concepção e na investigação objetiva, a gente vê que uma coisa tomou dimensão maior por causa desse fato. Foi consórcio. Então, o Tato, que arquitetou tudo, ele chega a dar, eu falo no livro, um nó jurídico na justiça paraense. Então, mas antes desse nó jurídico aí, para o pessoal entender, esse PDS, pessoal, é ali o programa onde, e a terra, né, aquela localidade onde a Dorothy está fazendo aquele projeto, né, junto com alguns assentados, correto? Aí essa terra que foi a causa de tudo é uma causa que faz esse limite. Por último, a terra teve várias vendas para chegar nesse ponto, né? Enquanto estavam nos outros donos, a coisa não tinha ainda chegado nesse limite, nesse ponto de matar, né? Chegar à morte de alguém. A gente fala um pouco sobre o projeto também, que é o PDS, é um Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Como você bem falou, eram os comandos assentados ao comando da Dorothy. E esse lote em questão é um lote que, inclusive, tinha um litígio, tinha uma disputa judicial. Uma disputa judicial entre os assentados do PDS e, no caso, aí, o Bida, que tinha vendido a terra para o Tato. E o Tato queria, na verdade, ele queria se livrar desse problema. E ele achou, na cabeça dele, que mandando matar a irmã Dorothy, ele ia ficar se livrar. O que ele não pensou, primeiro, muito óbvio, que se o problema está na justiça, ele matasse todo mundo ali, né, que ele eliminasse todos, mesmo assim ele ia continuar com o problema. Exatamente. Então, quando ele toma essa decisão de chamar os dois que trabalhavam com ele, pistoleiro não fica cravando estaca sem meio no capim, não. A gente sabe como é que a atividade pistoleira é executar a pessoa, matar a pessoa. E esses dois trabalhavam. E ele chegou para os dois e disse, se vocês matarem a irmã Dorothy, eu consigo 50 mil reais com os fazendeiros aqui na região. Aquela promessa, eu consigo. Isso não quer dizer que os fazendeiros se reuniram, fizeram um consórcio. Não foi bem assim. A coisa não foi dessa forma. E o Bida, na nossa concepção e dentro da investigação objetiva, tirando qualquer meados, qualquer paixão, porque nós não podemos agir, não podemos ver as coisas como a gente quer ver. Infelizmente, a gente vê hoje. No Brasil, polarizado. Eu vejo as coisas como eu quero ver. Exato. Mas voltando, quando o Tato, os 40 dias ali se passaram, o Bida continuou na situação de foragido, como eu falei, querendo ser tratado como preso político, impôs as condições. Eu quero ser preso na Polícia Federal, ficar preso na Polícia Federal. Eu quero de imediato uma acariação com as pessoas que estão me acusando, com os presos, que eu ilustrei. E eu quero a Polícia Civil do Pará fora da investigação. Isso já estava na fase já da denúncia. O que acontece? O Tato, quando o Bida se apresentou, o Tato foi feita a acariação na Polícia Federal, ninguém falou nada, o Bida estava firme, porque na nossa concepção o Bida participou no favorecimento real. Ele deu apoio após a execução, o cometimento do crime. É tanto que os três, quando fugiram, Raifran, Tato e Eduardo, fugiram para a sede da fazenda do Bida. Só que o Bida não estava na sede da fazenda. Ele estava tentando chegar no assentamento. E o carro dele foi alvejado quando ele tentava chegar no assentamento.
Então, dificilmente uma pessoa vai mandar matar outra e vai entrar no assentamento sozinho, como ele foi. Exatamente. Mas o fato, quando os executores e o mandante fogem para a fazenda, para a sede da fazenda do Pito, que ele dá aquela guarida, inclusive o pessoal jantou lá, pernoitou, e a arma, que por sinal foi eu que encontrei a arma do crime, nós encontramos e estava escondida na fazenda do Bida. Mas o Bida chegou para os dois, isso aí a gente tem testigo. Eu fui lá 2 dias depois e conversei inclusive com os vaqueiros do Bida, e ele pediu, ó, vocês vão embora daqui. Então a gente via, quem acompanhou de perto, que ele teve a participação, mas não foi aquela participação de mandar matar a irmã Dorothy. Como foi ventilado? Então, a partir do momento que ele não se apresenta, que ele começa a criar, achando que existia uma perseguição, e deixou naquele momento de como os outros fizeram, até o Tato se apresentou, de se apresentar ou tentar negociar eu diria que ele quis ser tratado como preso político, como ele fez. Então as condições que ele impôs, quando ele impôs essas condições, que prestou depoimento na Polícia Federal, o Tato, após a cariação, chamam o membro do Ministério Público e diz, doutor, é o seguinte, eu quero falar agora. Há 40 dias o Tato não tinha falado nada. Aí o Tato diz, eu quero fazer a famosa delação premiada, que isso aí há 14 anos atrás já estava em voga. Porque na nossa concepção, e se você ver as notas taquigráficas do Senado Federal, eu fiz questão de anexar algumas num livro, a gente vê que a comissão do Senado sempre chegava para o Tato nas oitivas e dizia assim, ó, a gente sabe que foi um consórcio, você não pode planejar um crime desse. Se você colaborar, você vai ser beneficiado. Você vai ter a sua pena diminuída, você vai ter... Aí o Tato começou a alimentar essas sugestões. Então, criou-se a figura que não existe no processo penal, no direito penal, do intermediário. O Tato ficou... Não. Todo mundo dizia, a imprensa, o Tato é o intermediário do consórcio. O Tato é o intermediário do consórcio. Mas ninguém sabe que consórcio, né? Quem foi? Foram apontados vários fazendeiros, nós investigamos inclusive vários fazendeiros, né? Okay. Investigamos outros nomes que surgiam, se vocês pegar, surgiam, mas não tinha... Não tinha alicerce, na verdade. Não tinha prova material. Aí o que acontece? Aí nós chegamos, quando o Tato viu isso, o Tato, ele pega e dá, e presta depoimento. Ele, não, eu quero falar. Ele disse, quem mandou, eu sou intermediário, ele não admitiu. Os dois aqui executaram. Quem mandou matar foi o Bida e o Regivaldo. O Taradão, que era o primeiro dono lá da terra na briga na justiça. Na briga na justiça. Aí surge o nome do Taradão, do Regivaldo. Já na fase pós-inquérito da Polícia Civil e da Polícia Federal. Digo com materialidade. Surgiram outros nomes. Vários fazendeiros, no início, foram citados e investigados. Aí o Tato delatou. Dia seguinte, o Taradão foi intimado na Polícia Federal e já ficou preso lá mesmo, na Polícia Federal. A partir daí o desfecho todo mundo conhece. Quando o Tato vai ser submetido ao tribunal do júri, o que é que o Tato faz? Não, eu sou intermediário, os dois aqui são executores, e quem mandou foi o Bida e o Regivaldo. Então... Fato. Quando chega, foi julgado, foi condenado a 29 anos, como delator, contribuiu para a elucidação do crime. A pena foi reduzida para 16 anos. Nisso, entrou, quando foi no julgamento do Bida, o primeiro julgamento do Bida, o Tato, aí eu falo, é o nó jurídico que ele deu na Justiça Paraense. Agora, doutor, antes desse nó jurídico, vem aí, vamos dar uma pausa rapidola aí, porque agora já são 8 horas em ponto. Vamos situar quem está chegando aqui agora com a gente. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Guajará e pelo Portal Tairande, entrevistando o delegado de Polícia Civil, Hilmar Firmino, sobre o lançamento do livro a respeito da investigação policial da Dorothy Steng. O livro de autoria do delegado será lançado agora dia 9 de agosto em Belém, na capital paraense. Inclusive, tem uma gama de fãs, digamos assim, do delegado, de colegas do delegado, esperando o lançamento desse livro, e também de pessoas envolvidas ali, principalmente na região sul do Pará, que presenciaram todo esse acontecimento, que estão aguardando ansiosos pelo lançamento do livro, Cleiton. Exatamente, e a gente agradece a presença do delegado aqui do Estúdio do Café com o Portal.
É claro, a expectativa pelo livro é muito grande, como ele está contando aqui, há detalhes muito importantes para quem não conhecia o caso ou conhecia, que serão revelados nesse livro. Agora tem muita gente participando aqui também pela rede social, a gente já vai já aqui pela página do Facebook. O Anderson mandou uma pergunta bem aqui, a gente vai já remeter essa pergunta ao delegado. E você pode continuar participando também, a gente está de olho em vocês que estão também pelo Facebook, nós não esquecemos de vocês. Já a gente vai continuar com as participações, podem mandar aí, como o Filho Medeiros está por aqui, sempre aqui nos acompanhando. Só que a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente continua a conversa aqui com o Dr. Rilmar Firmino. Muito bem, de volta com o seu Café com o Portal pela TV Guajará 7.1, canal HD. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, também pela live do Portal Tailândia. Agora são 8h06, estamos entrevistando na manhã desta sexta-feira o delegado Rilmar Firmino, que fala sobre o lançamento do livro do caso Dora Steng. Dora Steng, põe na tela, por favor, aí, meu amigo Gabriel, o livro. Esse livro será lançado no próximo dia 9 de agosto, tá aí o lançamento do livro lá na Fox, um espaço bem bacana. Esse livro Dora Steng, Crime e Vingança, foi escrito pelo delegado Rilmar Firmino e a partir das 15 para as 6 da tarde, lá na Fox em Belém, tá todo mundo convidado, quem puder, estiver por Belém, vai ter um momento de assinatura, de autógrafos do livro lá, dedicatórias. E a capa do livro é aquela que você vê ali à esquerda do seu vídeo. Tá? Tem o túmulo da Dorothy e a cruz ali, né, doutor? Explica para nós aí. Você vê a capa, tem a fotografia do túmulo da Dorothy, né, em evidência. E lá atrás, se você observar, tem outra cruz. Ali é o túmulo do Adalberto Xavier Real, o cabeludo. Por isso que é o título do Dorothy Steng, Crime e Vingança, né? Sim. A morte da Dorothy e a vingança da morte da Dorothy, que foi a execução do cabeludo pelo pessoal que trabalhava com a irmã Dorothy. Doutor, qual é a relação do cabeludo com a Dorothy? Na verdade, o cabeludo era um assentado do projeto PDS, do Projeto de Desenvolvimento Sustentável, porém o cabeludo, como o Tato se instalou na área, nessa terra que eu falei que era um litígio, ele comprou uma área que estava litigiada. O cabeludo foi trabalhar para o Tato, gravando estaca. E uma das normas do PDS, né, uma das orientações que tinha para os assentados, era para não trabalhar como viarista para fazendeiro. E o cabeludo ele trabalhava um dia e meio para o Tato. Ele foi morto só pelo fato de ter trabalhado após a morte da irmã Dorothy, que o Tato fugiu com o Raifran e Eduardo. O cabeludo permaneceu com a esposa dele no barracão, até porque era um sábado e a esposa dele ia fazer o almoço para uma reunião que ia ter. Eles também eram assentados. Quando o pessoal da Dorothy chegou no local, no barracão, que não estava, na noite do dia 12, nem o Tato, nem os outros dois, eles perguntaram para o cabeludo, cadê o teu patrão? Fazia um dia e meio que trabalhava. E a partir daí, naquele interrogatório que eles fizeram ali na frente da família, executaram o cabeludo. Ficou agonizando a noite inteira. 5 horas da manhã, nossa equipe, nós chegamos no local e encontramos o cabeludo morto, naquele barracão. Não tinha ninguém, encontramos só o corpo, aí apareceu a esposa dele e relatou essa história. Imediatamente nós pegamos o corpo, no local, transportamos para Anapu. Fizemos um local de crime, tinha um perito na nossa equipe, o perito Marco Antônio. Fizemos o levantamento do local de crime e levamos o corpo para Anapu. Ainda isso no domingo. A Dorothy foi morta no sábado, isso aconteceu já 24 horas depois, nós já estávamos lá com o corpo do cabeludo. Então a relação do cabeludo era só isso. Ele morreu porque trabalhou dia e meio para lutar. Não tinha relação nenhuma com a morte dela. Ele era assentado. E foi morto pelos assentados. E para vingar, de fato... Foi uma coisa inexplicável. O não julgamento dessas pessoas até hoje, que foram 14 anos e meio passaram e vem se arrastando aí na justiça, é tão inexplicável quanto a morte do cabeludo. Qual a explicação? Qual a explicação que a justiça paraense tem para dar para não julgamento dessas pessoas? Inclusive tem um despacho do juiz há 4 anos atrás que deixa de fazer
a sessão do Tribunal do Júri, na comarca de Anapu, porque devido a goteiras no fórum. Deus. Despacho que, se você quiser, pode acessar no processo, está na internet, no site do TJE. E são coisas, o que a gente fala são coisas com propriedade, a gente não fala, eu acho, nem também eu vejo as coisas como eu acho, eu vejo as coisas como elas são, não como eu gostaria que fosse. Então, quando a ideia de um livro surgiu também, conversei com uma determinada situação com um cardeal, e ele falou, você sabe da história, me conta, eu contei toda a história, isso aí tem que vir à tona, tem que vir à tona. Mas quando eu volto a falar, que você, duas vezes, do nó jurídico, foi exatamente isso. O Tato delatou, foi beneficiado, a pena foi reduzida de 29 anos para 16. Sendo que o Tato, delegado, para lembrar, o Tato foi quem de fato contratou os dois para executar. Exatamente. Ele criar essa figura de intermediário e consórcio, que não existia esse consórcio, não existia intermediário. O que aconteceu? No julgamento do Tato, ele, como réu, não. Mentiu. No julgamento do Bida, no primeiro julgamento do Bida, que foi anulado, né, foi anulado depois, o Tato, e não. Quem mandou matar não foi nem o Bida, nem o Regivaldo. O Tato não, quem mandou matar fui eu. Isso causou uma surpresa para quem não conhecia a história também. Essa surpresa, e sim, mas por quê? O Tato é um semi-analfabeto. Olha só. Eu disse, não, quando eu era réu, eu podia mentir. Só que a lei brasileira, eu estou aqui como testemunha, eu não posso mentir, eu estou falando a verdade agora. Resultado. Como a defesa do Bida tinha gravado um vídeo, e esse vídeo foi exibido na sessão do Tribunal do Júri, posteriormente o julgamento foi anulado. Mas o Bida, no primeiro julgamento, ele foi absolvido. Teve mais 3 julgamentos. Teve mais 3 julgamentos e foi condenado a pena máxima de 30 anos, que o Código Penal prevê. Então, esse nó a gente conta como aconteceu. O Tato sempre foi uma pessoa astuta, foi um cara muito inteligente. É tanto que a estratégia dele foi perfeita. Ele não foi preso, ele não se apresentou. Eu passei, no dia que o Tato se apresentou, nós passamos 6 horas para chegar em Altamira, eu conversando com ele. Ele e Pedro Monteiro, na viatura, uma viatura se caracterizada, e o advogado. Nós passamos 6 horas conversando, e ele se demonstrava ser uma pessoa fria. Ele sempre atribuía, não, quem matou foram 2, livre e espontânea vontade. Eu não mandei ninguém matar. Né? O Tato falando. Mas eu tinha conseguido, na travessia do Belo Monte, ele mentia, dizia que não tinha fugido para a Fazenda do Bida, eu consegui um comprovante que ele atravessou na balsa, tinha um recibo, peguei no bolso dele. E a gente provava que ele estava do outro lado, vinha da fazenda da terra lá do Bida. Então toda essa história a gente conta, não tenho procuração para defender ninguém, não conheço o Regivaldo Taradão, nunca vi. Não conheço o Bida, também nunca vi, pessoalmente. Então. Os outros 3 eu conheço, que tive contato, porque da prisão dos 3 eu participei de 2. Então, mas eu acho que é importante a gente colocar as coisas. Hoje se fala muito, se questiona, hoje. Eu vejo muita gente hoje questionando delação premiada, que à época estava fazendo coro junto com o Tato. Não, a delação premiada. O que levou à condenação do Bida e do Regivaldo foi a delação do Tato. Não tem nem outro fato, não existe nenhum outro fato dentro do procedimento policial que leve a crer isso. Agora, doutor, como eu falei, eu digo só, a participação do Bida, ela foi posterior à execução. Que foi de ter dado... E ele mesmo se complicou quando a parte do momento que não quis ser tratado, diferenciado e achar que existia uma perseguição. Ele criou uma aura em torno dele, exato, que era um mandantezão. Exatamente. Agora, doutor, essa investigação desse caso era um desafio para a Polícia Civil do Estado do Pará, porque se imaginaria que levaria muito tempo, a polícia não conseguiria dar essa resposta, mesmo com todas as pressões. Naqueles momentos ali, como é que o senhor viu a investigação, até mesmo para a Polícia Civil do Pará, que tem realmente mostrado que tem e consegue, na verdade, dar respostas rápidas? Por exemplo, esse caso da irmã Dorothy, temos as mortes aqui do prefeito de Goianésia, do prefeito de Rio Branco, do prefeito de Tucuruí,
outras mortes que acontecem no estado. Essa na divisão de homicídios, nós temos casos também, como o José Naldo falou, da DRCO, que também consegue chegar rapidamente às quadrilhas que atuam no estado. Então a polícia realmente tem essa competência, consegue fazer esse serviço e dar essa resposta, doutor? Pode ter certeza, nós temos uma das melhores polícias do Brasil, de investigação. A Polícia Civil tem 143 anos, independente de governo, seja A, B, C, nós temos uma estrutura, temos uma doutrina de investigação muito boa. Talvez ao longo dos anos, não foi agora, diga ao longo dos 143 anos aí, não tenha tanto se dado importância à investigação policial. Na verdade, o sistema de segurança pública como um todo no Brasil. A partir do ano passado, que se pensou em criar um fundo específico para a segurança pública nacional. Né? O ano passado, ainda na gestão na saída do Michel Temer. Só rapidinho, doutor, desculpa interromper. Um fundo, para o telespectador que nos assiste aqui não entende, quando se fala em criar um fundo, o fundo seja no município, estado, fundo se refere a recurso, a dinheiro. Tá? Um fundo é um recurso específico para determinada finalidade. Por exemplo, a saúde em Tailândia recebe dinheiro através do Fundo Municipal de Saúde. A educação de Tailândia recebe dinheiro através do Fundo Municipal de Educação. Então o que o delegado está falando é que apenas no ano passado foi-se pensado em criar um fundo, ou seja, alocar recurso específico para investigação. Na verdade não foi nenhum fundo, é o SUSP, que funciona como se fosse o SUS para a saúde. Né? Okay. É o Sistema Único de Segurança Pública, né? Mais ou menos equivalente. Então não se pensou muito em segurança pública, a questão da meritocracia por muito tempo ela foi renegada, e alguns casos ainda são, tanto na Polícia Civil, na Polícia Militar, como na Polícia, como no sistema penal. A gente vê coisa acontecendo assim, a gente já passou por tudo isso, e a gente fica triste assim, às vezes, e fica só, puxa vida. Nós tivemos esse massacre agora lá em Altamira, né? Uma tragédia anunciada, uma tragédia anunciada. Há 2, 3 anos atrás, tentaram matar o diretor do presídio. Que é um fato. Uma das facções que teve a origem aqui no norte, né? Então, sim. mais precisamente na região de Manaus, ela tem uma forte ramificação em Altamira. O ano passado, numa rebelião, foram executados 7 presos lá dentro. Esse ano nós tivemos 2 mortes dentro desse mesmo presídio. Desse mesmo presídio. Olha só. Aí, tira-se um coronel, que é o diretor do presídio, coronel da Polícia Militar, uma pessoa experiente, vivência na área da segurança, e coloca um advogado. Não tem nada contra o advogado, nem conheço. Que não conhece nada do sistema. Então, esse negócio é tratado com seriedade. Eu falo no geral. E também eu vou dizer, não é de hoje. Não é governo A. Não é de hoje, não é governo A. Eu estou falando aqui de governo. Porque vou contratar servidores efetivos, vai ter arma, tudo. Sim, quem vai ser o diretor? Vai ser o primo do vereador lá de Redenção, o primo do vereador de Marabá, o primo do vereador de Santarém, ou quem indicar. Então, a questão de segurança pública tem que ser tratada com seriedade. Não é pegar o microfone e ficar fazendo selfies. A coisa é muito séria, porque as consequências são muito graves. Ninguém falou cintura, eu nem conheço a diretora da Altamira mesmo. Por isso mesmo, eu não conheço, porque as pessoas que tem do ramo da segurança pública, são conhecidos. Quem entende do sistema prisional, quem entende eu conheço, e ela não conheço. Uhum. Né? Não é por exclusão, mas ela não tem essa. Então, e às vezes, a pessoa quer ajudar um amigo e termina complicando a vida do amigo. Quer ajudar um amigo? Não coloca o amigo numa bomba relógio daquela, que qualquer momento vai estourar. Né? Tem outras formas de ajudar que não precisa ser. Não precisa ser dessa forma. E outra coisa. Imagina as consequências. A segunda maior chacina do Brasil, da história do Brasil. Da história do Brasil. Quanto nós vamos pagar, nós, cidadãos? Quanto é que nós vamos? Porque o Estado vai indenizar todas aquelas pessoas ali. Nós temos o Carandiru é um exemplo aí. Uhum. Vai para nossa conta. Então, mas eu não quero falar muito, não quero falar dessa área, tem objetivo. Mas a gente fica assistindo alguma coisa. Eu assisti um coronel, especialista em segurança pública, porque agora todo mundo é especialista em segurança pública. O cara faz uma pós-graduação, pode ser até a distância, tudo, fala uma pós-graduação especialista em segurança pública. O cara nunca entrou num sistema prisional, não conhece a estrutura da Polícia Militar, não conhece a estrutura da Polícia Civil, não conhece a estrutura da Guarda Municipal, não conhece o sistema, mas é especialista em segurança pública. Aí chega lá um especialista,
O cidadão chega na Globo News. na Globo News e diz assim: isso que aconteceu no Pará, com a tragédia anunciada, que o Pará é um estado violento, que não sei o que, acabando né? Como se aqui não existisse nada. De bom. Não existisse investigação, não existisse policiamento ostensivo, como se aqui fosse uma terra de índio. Um coronel da reserva da PM. Aí ele diz o seguinte: aqui no estado de São Paulo não acontece isso. Porque depois que a polícia foi se preparando. Eu queria quase entrar ali no vídeo, na televisão, fazer Coronel, acorda. Em São Paulo não acontece isso, porque São Paulo, para o crime organizado, São Paulo hoje, para nós, é como se fosse um jogo do Palmeiras só com a mancha verde. É torcida, é jogo com a torcida única. Só quem manda aqui em São Paulo é uma facção criminosa, que por sinal deu origem a todas as facções. Tem dois estados que não tem duas facções criminosas no Brasil, das 27 unidades da federação. Rio de Janeiro, porque nenhuma entra, a gente sabe qual eu não gosto de falar, até para não promover, e São Paulo. As outras 25 unidades da federação estão em disputa, né, eles estão em disputa, porque disputaram o território que não era do 2. São Paulo, o índice de homicídio em São Paulo é muito baixo. Caiu. Lá não tem guerra de tráfico, lá não tem nada. Exatamente. Já Agora, está consolidado, né, quando você vai para, eu digo, a violência qualificada, o crime organizado, pode pegar os maiores assaltos a banco, agora recente. Eles não assaltam nem banco, eles assaltam centro de distribuição. Ou agora nós vimos aquele assalto que vai virar filme aqui. Então, acontece em São Paulo, porque o crime é o berço do crime organizado. E quem manda lá são os caras. Então, lá não tem guerra de tráfico, lá traficando, não. Lá é o seguinte: é assim. O manual esse acabou. Não tá matando ali, não sei o quê. Não tem. Doutor, e parece que os políticos usam isso para mostrar que está tudo tranquilo, que estão resolvendo a situação da criminalidade. O índice de homicídio lá em São Paulo caiu e parece que o governador de lá está agora está aqui em São Paulo, a tranquilidade reina absolutamente. Na verdade, com relação a homicídios, nós tivemos no Brasil, em 2019, uma tendência em todos os estados. Todos os estados houve uma queda sensivelmente, todos os estados. Nós tínhamos uma redução de quase 25%. Isso é muito bom, isso é muito importante. Uhum. Resolve só? Não, mas é um bom começo. Okay. Porque o crime não é só o homicídio, mas a gente vê outras áreas que estão se fortalecendo. Né? Principalmente, como quando a gente fala em São Paulo, o crime organizado, dominado. Então, eu fico chateado quando o especialista, ele quer dizer que nós aqui nós não temos nada, nós não temos estrutura, não sabemos de nada, e lá eles têm uma super estrutura, querem brincar com a nossa cara, porque na verdade a gente sabe por que lá está daquele jeito. Sim. Não estou dizendo, não estou de forma alguma dizer que lá, eu digo que lá é mais tranquilo, porque lá não tem guerra, disputa de território. Lá é torcida única, não existe isso. Doutor, antes da gente pegar as perguntas aí dos nossos internautas, eu gostaria de perguntar para o senhor se é possível, o senhor como especialista em segurança, a polícia tem trabalhado, a Polícia Civil tem trabalhado bastante, tem prendido, tem investigado, tem dado respostas. Aqui em Tailândia a gente tem visto isso, a Polícia Civil chega, principalmente nos casos de homicídios, porque esses casos de homicídios são os casos que repercutem e a sociedade quer uma resposta rapidamente. A Polícia Civil tem feito esse trabalho, a Polícia Militar tem feito também um trabalho ostensivo, está presente nas ruas. Quando se prende, a questão de se colocar dentro de presídio, um presídio desse de Altamira, onde aconteceu esse massacre, era necessário ter um debate para a questão de privatizar os presídios federais, estaduais? Como é que seria isso? Seria viável essa privatização dos presídios, doutor? Em alguns casos, temos estados que têm, surte algum efeito. Mas o problema do sistema prisional brasileiro, nós temos mais de 800 mil presos hoje. E você tem pouco mais de 400 mil vagas. Então, como você ressocializar um preso se você não tem nenhum espaço adequado? Aí você pega desses presos, desses 800 mil que estão presos aí, 40% são presos provisórios. Então o sistema que foi feito para não funcionar. E o discurso de vamos investir em escola para não construir presídio. Nem foi investido na escola no Brasil, nem se construiu presídio. Está aí dessa forma. Então a população carcerária aumenta em torno de 8, 10% ao ano. O número de vagas é 2, 3%. Então essa conta ela não fecha.
Então, enquanto não tratar a segurança pública como um todo, com seriedade, né, que vem sendo renegada há anos, né, e deixar, segurança pública não dá voto, pode ter certeza. Quem achar que não, eu vou resolver, não dá voto. Né? E se der, é por pouco tempo, porque não dá para você enganar, né? Não dá para você enganar nessa área. O cara pode enganar em qualquer área, nessa área de segurança pública é muito difícil enganar. Porque o cidadão ele sente na pele. O cidadão que está tendo seu telefone lá, compra o seu telefone com sacrifício, o telefone arrebatado ali da mão, ele sabe, ele sente na pele. Então, o grande problema do sistema prisional é esse. Questão do investimento, questão de seriedade. Eu digo mais seriedade, gestão do que próprio investimento. Ok. Né? Do que próprio investimento, mais gestão. Né? Como é que é gerido esse sistema? Né? Como é que é gerido esse sistema? Quem são os gestores? Qual a formação? Um exemplo clássico que nós temos, não muito longe daqui, é o Maranhão. O Maranhão sofreu muito no sistema prisional. Quem não viu falar em Pedrinhas? Quem não viu falar? E hoje aqui no Nordeste, o sistema prisional do Maranhão é referência. Você, para ser diretor da Casa Penal do Maranhão, tem que ser servidor de carreira, tem que ter curso de gestão penitenciária. Então, veja o que foi que mudou. Mudou exatamente depois daquele massacre. Prenderam com a desgraça. Não foi. Eu espero, até como cidadão, como servidor público, coisa de boa, que a gente depois dessa tragédia, pessoal, vamos ver onde é que nós estamos errando. Vamos deixar aqui a questão politicagem de lado. Vamos tratar aqui. Nós estamos tratando essa coisa com seriedade. A gente vê por que a Polícia Civil, a Polícia Militar tem continuidade? Porque muda-se governo, pode haver troca de comandos, mas o efetivo é o mesmo. O efetivo é o mesmo. Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil. E essa questão, nós somos a polícia de Estado, não é a polícia de governo. Ok. Já o sistema penal, a gente não pode ver isso. É momentâneo. É quem estiver no poder, que estiver junto do pessoal que realmente decide, é quem vai assumir o sistema, é quem assume o sistema. Infelizmente é assim. É por isso que o senhor comentou aí que a tragédia anunciada, de fato, infelizmente, é lamentável. O Enderson Ribeiro está comentando aqui, está participando bastante aqui com a gente. Inclusive ele está fazendo elogios aqui. O Enderson, que ontem estava participando conosco, está sempre participando aqui também. A Tati Cel está conosco, a Maria Isabel Cunha, sua excelentíssima, a Regina Duarte Silas Fernandes estão por aqui também conosco. Muita gente nos assistindo também pela live do Facebook no portal e gente também acompanhando pela TV Guajará Canal 7.1. Agora, Cleiton, o Edson está falando. Rilmar Firmino, delegado-geral que mais combateu a corrupção no estado do Pará, superar obstáculos por meio do trabalho honesto e honrado sempre foi uma marca por onde passou. Está elogiando aí o Enderson Ribeiro, Sodré, doutor. O Rilmar Firmino, ele está fazendo outro comentário aqui. Ele comentou que por onde o senhor passou aí, deixou sempre o estado do Pará. Tem muito a agradecer ao delegado de polícia Rilmar Firmino, profissional respeitado em todo o Brasil, enquanto esteve à frente da Delegacia Geral, que agiu com garra e determinação para melhorar o poder da ação da Polícia Judiciária no estado. Está lhe parabenizando mais uma vez. Tem alguma pergunta? Assim, ele tinha feito uma pergunta anterior a respeito da questão da venda lá, ou da doação de um revólver, voltando para o caso da Dorothy, que é o tema do livro do delegado, que será lançado dia 9, lá em Belém, a respeito de uma arma que teria sido dada a um pessoal, alguns dos assassinos lá, alguém que estava envolvido, delegado. Como é que o senhor viu essa questão aí? Na verdade, essa situação da arma, o Tato, ele teve voz. O Tato sempre teve voz. É tanto que a delação dele foi inquestionável, na verdade. Okay. Ele disse foi fulano, Beltrano e acabou. E o Tato, ele chegou em um determinado momento que a arma que ele tinha entregado para o Raifran Matador teria sido comprada do delegado Marcelo Luiz. Injustamente foi acusado por isso o delegado Marcelo, que foi quem presidiu o inquérito. Tanto eu como o delegado Valdir Freire e o João Furtado, nós éramos um delegado que estava dando suporte. Quem presidiu feito o inquérito foi o delegado de Anapu, à época, Marcelo Luiz, uma pessoa íntegra. E disseram, não, o Tato disse, essa arma eu comprei do delegado Marcelo Luiz, que por sinal protegia o fazendeiro tal. Inclusive eu dei uma entrevista, mesmo depois que saiu da prisão, uma revista aí de circulação nacional, atribuindo isso aí. Naturalmente, qualquer denúncia contra o servidor costuma emplacar, né? Na Polícia Civil a gente tem essa cultura de investigar.
de apurar, né, que é uma das instituições que eu digo que o sistema punitivo é o mais eficiente, mais rigoroso no Estado, e não se chegou a nada, né? Não foi acusado de ter vendido essa arma, mas Marcelo jamais fez isso, né? Isso aí são histórias contadas. Na verdade, nesse caso, cada pessoa viu do jeito que quis e criou sua própria história, mas só tem uma história verdadeira. E essa história está no livro. Pode ter certeza que sem paixão, sem interesses econômicos, né, nós tivemos até a oportunidade de lançar esse livro por editoras maiores, e a gente tem uma obrigação como servidor público, que você está falando aqui, servidor público é feito para servir o público. Então todo esse currículo aí, que eu construí ao longo da minha vida, tanto no Exército, como, não vale nada se eu for uma pessoa que não trate bem, que não sirva ao público, né? Então a essência do servidor público é servir ao público. Eu passei quase 6 anos na Delegacia Geral, administrava um orçamento de 500 milhões ano. Meu patrimônio, quando eu entrei, foi até menor do que quando eu saí. Então, eu acho que, porque coisa, quando você saiu, foi mais... Quando eu saí, foi menor do que foi bem menor do que quando entrei. Então, a essência é essa: administrar a coisa pública, é do público, né? Infelizmente, são poucos servidores. O pessoal geralmente se serve do público. Se serve do público e do serviço público, né? Isso aí, essa marca aí a gente tem que carregar. E esse é o maior, eu acho que supre qualquer outro custo. Esse compromisso que nós sempre tivemos. E como você falou, andei o estado quase todo e vim parar aqui em Tailândia. E fiquei por aqui, estou muito bem aqui, né? Graças a Deus aqui, eu tenho certeza que hoje aqui a gente tem mais um cidadão de bem aqui em Tailândia, não tenho dúvida com relação a isso. E o que a gente puder contribuir para o município, a região, a gente vai contribuir. Menos na esfera política. Mas o senhor foi candidato no ano passado. Fui, mas eu acho que tem coisas que para você até falar, você tem que ser submetido, né? Eu creio que foi a primeira e a única participação. Não é que eu tive decepção, pelo contrário, você que... Foi até mais de 10 mil votos. Muito, né? Muito bem. Eu acho que as pessoas podem ter certeza que pessoas que acreditam que a coisa conhece. Infelizmente nós não fomos no 41, mas estamos bem representados, pode ter certeza disso. Eu acho que tem coisa na vida que acontece que é importante para você crescer mais ainda. E faltava essa experiência. Eu acho que nesse currículo aí, desde 18 anos que eu saí da Paraíba e trabalhei no Brasil, 4 regiões no Brasil, 14 anos de exército, já 19 anos de polícia, tudo, a gente tem toda uma história. Eu acho que faltava isso. Daí foi no momento certo, no momento que a gente estava já na fase já de sair do sistema, até porque para voltar, eu acho bem complicado depois que você passa por uma situação dessa. Eu acho que tudo tem seu tempo, e foi no tempo certo, né? Nós estamos com outros projetos de vida, como temos, né? Legal. E aqui em Tailândia, para mim, o lugar mais importante do mundo é Tailândia. É o local onde nasceu o João e tem Doutor, rapidamente, o senhor está de licença, né? Pretende voltar para a Polícia Civil para atuar? Não, terminou minha licença, a gente já vai no outro projeto aí, a questão da aposentadoria, eu acho que é importante. E seguindo outra área, a gente tem muito vigor ainda e nós temos que trabalhar. O que é bom é que nós temos um cidadão tailandês, e a gente fica muito feliz, porque é uma pessoa de extrema competência que pode também ajudar certamente o município. Inclusive a gente quer já aqui aproveitar a oportunidade que assim em público, como a vereadora nos enquadrou ontem aqui para receber a caneca de presente ao vivo, a gente quer também lhe convidar agora desde já para ser o especialista de segurança pública aqui do Café com Portal, para estar sempre aqui conosco quando tiver assunto dessa relevância. Na verdade tem tanta especialista, todo mundo entende. Não, mas é diferente. É igual futebol. É por isso que a gente está lhe convidando, porque não é aquele especialista de carteirinha ou que fez aquele... Com o advento dessa internet de qualidade, especialista no Brasil é que não falta. Agora, especialistas de fato, de verdade, são poucos e o senhor tem essa qualificação completa. Eu aceitei dois convites. Eu aceitei o convite de participar da Associação dos Cinquentões, que hoje é nosso Robert, e também morar em Tailândia, né? Os dois convites principais eu já aceitei. Mas a gente está aqui para contribuir. Perfeito. Precisar de qualquer intervenção, é lógico que a gente tem um limite, né? Sim. Tem um limite, eu acho que tem que ser bastante ético. Jamais vocês vão ver, jamais alguém vai ver falando mal do nosso companheiro da Polícia Civil, da Polícia Militar, questionando. Não, por que não?
Ah, a Eu ideia não sei, é essa. já passei por tudo isso. Exato. Já passei por tudo isso. Os governos, as pessoas passam, as instituições, elas permanecem. A Polícia Militar tem 200 anos, a Polícia Civil tem 143 anos. A gente tem que preservar as instituições para o engrandecimento, né? De forma Pra positiva, melhora, né? Não é criticando e o B, Desmerecendo. desmerecendo de forma alguma. Vocês nunca vão ver. Agora, eu não admito um especialista de segurança pública de São Paulo dizer que no Pará está tudo desorganizado e que só nada acontece, nada porque lá está controlado. Exatamente. Perfeito. Muito Eu bem, quero Ronaldo agradecer. Júnior. Ok, obrigado, delegado Rilmar Firmino, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui.